Você conhece a história da linguagem de programação Assembly? Conhece a história dessa incrível linguagem em 90 segundos. Programar computadores tem se tornado uma tarefa cada vez mais comum. Isso se deve ao fato de que a linguagem de máquina se aproximou da linguagem humana. O Assembly surgiu em meados dos anos 50, dando início à segunda geração de linguagem de programação, quando os computadores ainda eram movidos por válvula. Nessa época havia uma grande necessidade de poder de processamento. Os países como Estados Unidos e Rússia viviam uma corrida espacial e estavam no auge do desenvolvimento de armamentos nucleares. Com a invenção do transistor, os computadores ficaram mais compactos e rápidos. Com isso surgiu a necessidade de se criar um novo modelo de programação. Esse modelo deveria ter leitura e escrita mais simples que cartões perfurados, mas mantendo o nível de programação próximo da linguagem de máquina. E foi assim que surgiram as linguagens de baixo nível e, consequentemente, a primeira linguagem de baixo nível, o Assembly. O programa escrito em Assembly seria traduzido em linguagem de máquina, e o sistema responsável para realizar essa tarefa de traduzir cada instrução do programa para a sequência de bits que codifica a instrução de máquina seria o montador Assembler. Um grande problema é que cada processador tem a sua própria linguagem. Montadores deveriam ser específicos para cada tipo de processador. Percebemos então uma grande dependência do hardware. É que para programar em Assembly se faz necessário conhecer o hardware da máquina. A passagem de um programa escrito em Assembly para a linguagem de máquina é quase sempre direta, não envolvendo muito processamento. E essa passagem é chamada de montagem, e o programa que realiza esta operação é chamado de montador. Por isso que também Assembly é conhecido também como linguagem de montagem. Com a necessidade do aumento da produtividade no desenvolvimento de software, a linguagem de Assembly foi substituída por linguagens de alto nível. Essas linguagens visavam facilitar o trabalho do programador, pois usam instruções que são mais fáceis de serem entendidas. Além disso, a linguagem de alto nível permite que você escreva códigos utilizando idiomas que conhece, português, espanhol e inglês. Embora a linguagem de Assembly seja portável apenas dentro de uma família de processadores, é fato que ela foi extremamente importante para chegarmos nas linguagens de alto nível que temos hoje, porque proporcionou uma compreensão mais profunda de como o computador funciona. Por isso, Assembly ainda é uma linguagem importantíssima, além de possibilitar que você, programador, entenda definitivamente melhor o funcionamento de computadores. E aí, qual a próxima linguagem de programação você gostaria de conhecer a história? Não deixe de comentar. Um forte abraço, tchau!